Estamos de volta com Conexão Educativa, nesse programa falando sobre Mindfulness. Estou aqui com a Mônica Freire, especialista nesse assunto. Mônica, tem uma pergunta especial que ficou me inquietando aqui durante esse comercial. Quais são os equívocos mais frequentes, mais comuns que acontecem e que precisam ser desmistificados na nossa sociedade a respeito dessa prática? A prática da atenção plena do Mindfulness é a mais estudada pelas grandes universidades do Ocidente. Existem pessoas que acham que essa prática é uma prática religiosa ou mística, né? Confundem muito, porque é uma prática de atenção plena, né? Às vezes, meditação, eles confundem, né, com uma prática religiosa, mas é um treinamento, né? É um treino, como a gente treina uma atividade física, né? A gente treina a nossa mente, o nosso cérebro. Então, o Mindfulness a gente trabalha na região do lobo frontal, né? Do nosso cérebro mais atual, né? A gente tem os 3 cérebros, então a gente trabalha a parte da cognição, da tomada de decisão, do planejamento, né? Então, é um treinamento que a gente mexe nas regiões cerebrais do córtex pré-frontal. Tá? Então, hoje a ciência comprova que a gente pode mensurar a melhora, né, por ressonância magnética funcional, por exames de sangue, né, por testes psicológicos. Então, esse desenvolvimento, né, da atenção. Então, muitas pessoas confundem, né? Até essa semana mesmo uma pessoa me ligou e falou assim, eu queria fazer esse curso, mas tem a ver com religião? Não, gente, não tem. É um treinamento, é a mesma coisa de uma atividade física. Só que uma atividade física você vai treinar, né? Conforme a atividade física você desenvolve músculos diferentes. E nessa prática também você desenvolve regiões específicas do cérebro, que é essas que eu falei, tomada de decisão, planejamento, lucidez. Então, seria correto afirmar que o que diferencia o Mindfulness das outras práticas de relaxamento ou de meditação seria porque ele tem um teor mais neurocientífico, é isso? Exatamente, Lívia. Ele tem um teor neurocientífico, é uma prática laica e é uma prática científica. Então, é totalmente mensurado os resultados. Então, quando a pessoa começa o treinamento, eu já passo, né, alguns questionários para que a gente possa avaliar depois de 6 a 8 semanas os resultados. Então, é um treinamento mesmo, é a mesma coisa que você, né, vai fazer uma academia e aí quando você vê, você está subindo uma escada sem ficar muito cansado. E aí você vai... até porque eu estou fazendo agachamento, então estou fazendo, né, algum aparelho lá na musculação que me desenvolve mais força nas pernas. É a mesma coisa, a minha mente ela vai ficar mais focada, mais atenta, minhas decisões serão tomadas com mais lucidez quando eu treino essas práticas de atenção plena. Então são práticas específicas. E isso hoje, cada vez mais, eu como especialista em neurociência também, eu percebo a necessidade disso. Né? Eu hoje não concebo psicoterapia sem neurociência, porque se a gente não trabalhar essa neuroplasticidade, as coisas não acontecem. E então eu vejo a grandeza do Mindfulness nesse processo. Mas uma outra dúvida minha aqui, talvez do nosso público, é como é que essa prática da atenção plena pode transformar a relação entre os educadores e os alunos, ou vamos dizer assim, na comunidade escolar como um todo? Uma escola que trabalha isso na íntegra, e você que tem experiência. Começando pelo respeito, né? Porque você começa a perceber em você necessidades, né, que são suas, mas que o outro tem necessidades tão importantes quanto a sua, né? Então, esse respeito, quando você começa a se perceber, então... É aquele negócio, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, quando você... E o Mindfulness é isso, eu me percebo, tanto como que está meu corpo, as minhas sensações, os meus pensamentos, as minhas necessidades. Então, isso é muito... né? Vai virando um hábito isso.
Então você vai começando a também a ter essa convivência mais harmônica com o outro, né? Então essa regulação emocional acontece. Então, em vez de você reagir, você age com mais lucidez nas suas conversas, nas suas perguntas, né? Então, toda a comunidade, assim, fica mais respeitosa, né? A gente fica mais calmo, mais respeitoso, então diminui muita violência e aumenta mais essa empatia entre as pessoas. É formidável. E pensando aqui, se isso tem esse efeito dentro de uma comunidade escolar, e em contextos de vulnerabilidade social, como você acredita que o mindfulness pode ser uma ferramenta de apoio? Você conhece algum trabalho nesse sentido? Sim, né? Lá em São Paulo eles já trabalham, sim, né, nas comunidades. E tem um trabalho muito bonito no Rio também, que eles trabalham com as comunidades, né, de baixa renda, então vão levando as práticas corporais de atenção plena, né, e as práticas de respiração do mindfulness, de atenção. Então você percebe que há uma melhora, né, da consciência, da lucidez, né, diminui muito a raiva, diminui muito essa ansiedade. Então é um projeto muito legal. E em Goiânia a gente podia ter, né? E se alguém quisesse implantar, porque você trouxe o exemplo de São Paulo, aqui em Goiânia, se alguém quisesse implantar, qual você acha que seria o primeiro passo? Como fazer esse processo? Bom, esse processo eu acredito que seria os convites, né, nas comunidades, né, um ponto de treinamento para as pessoas entenderem, porque isso é muito novo, né? Chegou no Brasil em 2015. Então, as pessoas têm um pouco de preconceito, acham, né, que é isso, né? Ainda mais esse nome tão esquisito. Então, é um treino, a gente hoje fala inteligência atencional, é uma outra forma de inteligência. Então, a gente está precisando muito disso, porque a nossa mente, né, está sempre voltada para as telas, né, e a mente muito agitada. Então, eu acredito, Lívia, que seria mesmo processos assim que a gente teria que entrar na comunidade, ter alguém de apoio para a gente poder fazer uma palestra, e depois a gente vai fazendo esse programa que dura, né, o programa mesmo são 6 semanas. Hoje eles têm em São Paulo, igual eu te falei, né? Tem os treinamentos pelo SUS, em São Paulo e no Rio, né? Faz parte. Aqui em Goiânia, Mônica, se alguém quisesse fazer, qual que seria o primeiro passo? A quem você direcionaria para procurar? Todas as pessoas que precisam. Eu realmente direcionaria todas as pessoas. Eu começo a minha palestra falando que as mulheres multitarefeiras precisam muito, porque com o tempo as mulheres, né, os homens também multitarefeiros, né, que gostam de fazer várias atividades ao mesmo tempo, com o tempo vão começando aqueles processos de esquecimento, né, e a longo prazo de demência. Então, com a prática a prática é uma ferramenta que logo eles percebem a melhoria, não vão esquecer mais aonde que deixaram a bolsa, né? Começam então a lembrar que tem que fazer alguma coisa naquele horário, tomar aquele remédio, porque muitas vezes, né, tomou muito remédio, não sabe se tomou 2 cápsulas, tomou 4. Então isso já começa a melhorar, tá? Então assim, eu gosto muito de trabalhar com o meu público, é um público mais velho, assim, acima de 45, né? Então eu vejo uma melhora muito rápida neles, né? E existe um centro de referência aqui, porque se alguém falasse assim, eu quero implantar numa comunidade vulnerável onde eu trabalho, onde que essa pessoa poderia ir para pedir apoio, para se capacitar, para treinar, para poder aprender e levar isso para essa comunidade? Eu tenho um espaço, né, o espaço que fica no setor sul, chama Espaço Viva Saúde Integral. No meu espaço, é um espaço totalmente preparado para o desenvolvimento, né, desse treinamento. Então, no espaço a gente pode
começar o treinamento e depois, por quê? Porque a gente tem que ter um ambiente preparado. Então, o ambiente, quando a pessoa, né, quando eu chegar com isso, apesar que só cadeiras, né, a gente tendo cadeiras, o ambiente mais silencioso, a gente consegue, né, levar essa prática. Então, no Espaço Viva é um ponto né, eu sou a primeira instrutora de Mindfulness de Goiás, né, então eu estou desde 2018, eu fui a primeira certificada, então eu tenho uma larga experiência, então lá é um espaço que a gente pode começar, e eu acho que isso tem que ser realmente, igual você falou, para a gente disseminar isso, né, para chegar em todos os lugares, né, da nossa cidade. Então, para vocês que estão nos assistindo, se quiserem entender mais, se quiserem buscar o Espaço Viva da Mônica, que está à disposição. Mas aprofundando um pouquinho mais aqui, dentro das escolas, né, que é um campo de trabalho muito fértil para isso, você vê possibilidade de integrar o Mindfulness às disciplinas do currículo escolar? Por exemplo, a cada professor de português, matemática, deles estarem incluindo ela como parte fundamental do currículo deles, num processo estratégico para reverberar numa aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem mais pontual, mais focado, que realmente trabalha essa neuroplasticidade num movimento forte? Eu acho que é muito importante como início, né, das aulas, essa aterrissagem, como eu falei, e a prática da atenção plena, porque como a mente ela vai estar mais lúcida, mais clara, ela vai aprender, né? O estudante vai aprender com muito mais facilidade, com muito mais facilidade. Então, as pessoas que se distraem, que têm dificuldade, né? E hoje a gente, nas pesquisas também, a gente vê que 70% das pessoas têm essa mente que divaga muito. Só 30% tem mais facilidade de ficar mais focado. E assim, e os professores, né? Eles gostam dessas pessoas que ficam mais focadas, mas e os 70%? Que né? não fica. Que não fica. Né? Então, assim, a prática de atenção plena vai facilitar a vida dos estudantes, né? E dos professores, porque eles vão ter mais capacidade de entender qualquer matéria. Né? Então, eu acho que antes das aulas, no meio das aulas, na hora que vê que a coisa já está, né? Porque a gente às vezes entra num clima mais tenso, porque as pessoas já não começam a entender e começam a dispersar. Aí começa a dispersar, começa a conversar, que isso é natural, porque a pessoa já não está entendendo. Fazer outra chamada, vamos voltar, vamos, né? Então, eu acredito que seria grandioso, né? E muito potente para poder realmente melhorar esse potencial dos alunos. Você poderia trazer para nós aqui alguns exemplos de projetos educacionais que têm se destacado nessa aplicação de Mindfulness no Brasil hoje? Bom, tem várias escolas, né, hoje que trabalham com Mindfulness e têm se destacado, né, hoje então as grandes empresas, né? As grandes empresas do mundo e do Brasil, elas têm essa visão de querer que as pessoas sejam mais produtivas, mais focadas. Então, assim, o nome das escolas exatamente eu não sei, tá? Eu trabalho com uma escola aqui, eu vejo resultados muito grandes, né? Do ensino médio, no colégio que eu trabalho, que é o Colégio Átrio. Então, a gente vê que os alunos que estão participando, eles têm melhor notas, eles passam com mais facilidades, né, nos vestibulares. Então, assim, é muito bom, mas eu não tenho os nomes. Perfeito. E como lidar, de uma maneira geral, com a resistência de pais, de professores ou mesmo de gestores com relação à entrada do Mindfulness nas escolas? Eu acho que tem que experimentar, sabe, assim, perceber o que é. Eu acho que a gente podia até convidar o público para fazer. Fazer entender, né, porque eu acho que tudo perpassa pela compreensão. Né? Tem que experienciar, porque senão fica só, né, assim, o que será?
Então é uma coisa muito simples, a gente pode fazer ali um pouquinho, né? Vamos sentar agora, né? Que as pessoas aí que estão... Faz um exercício, então, Vamos todos fazer para poderem todos, eu acho fazer. que é tão bom isso. Vamos ajeitar o nosso corpo, aonde você estiver. Nesse momento, a gente pode abrir os nossos olhos e observar de novo essa sala que você está. Como se fosse a primeira vez que você estivesse no local. Sem querer corrigir, sem querer mudar. E você pode, então, observar a cor, o formato, até a função mentalmente daquele objeto que você vai parar o seu olhar. E depois você começa a abrir a sua audição para os sons. Sons lá do lado de fora, sons aqui dentro da sala, sons do seu próprio corpo. Sons, eles estão sempre presentes. E a gente não muda, a gente não tem controle sobre eles. Percebe se tem algum cheiro. E aos pouquinhos vai sentindo aonde que o seu corpo está sendo sustentado, né? Você está sentado numa cadeira, você está de pé. A gente sofre a ação da gravidade desde o dia que a gente nasceu. Observa o peso do corpo sobre essa superfície. E esse corpo, então, pressiona talvez o bumbum, as coxas. Você sente essa pressão das coxas e do bumbum na cadeira. E como é que estão os seus pés dentro do sapato? Percebe? Os sapatos estão apertando seus pés, está frio, está quentinho lá dentro. Os pés estão como? E as mãos? E assim você começa a perceber de novo o seu corpo, o espaço que ele está ocupando. Observa de novo a sala, escuta os sons. Depois você continua fazendo o que você estava fazendo. Isso é uma prática de mindfulness, né? Uma prática simples, a gente fala, né? Uma prática de aterrissagem e uma prática... Então eu tenho várias práticas, eu tenho um canal do YouTube, né? Que eu chamo Mônica Freire _mindfulness, né? Meu Instagram, Mônica Freire _mindfulness. E lá eu tenho também o meu canal do YouTube, eu tenho um grupo que eu coloco sempre as práticas, né? Então lá no meu Instagram a pessoa pode entrar, então eu sempre disponibilizo muita prática de mindfulness para dormir melhor, né? Para poder ter mais foco antes da prova, para reduzir a ansiedade, né? Então eu acho que tem que experimentar e observar, depois que você faz a prática, como é que sua mente está? Observa. Como é que está o seu corpo? Será que você está mais presente? Será que você está mais atento? Né? E aí sempre essa auto-observação, que é isso que a gente aprende com o mindfulness. Me auto-observo, me regulo, né? E me preparo para me relacionar. E você já acabou de responder a pergunta que eu ia te fazer agora, que seria como que nós podemos relacionar o mindfulness com essa inteligência emocional, né? E como que isso melhora a saúde mental. Você trouxe em um exercício único. Mas diante disso tudo, o que você acredita? E eu vou perguntar para você, o seu depoimento. Como que a Mônica mudou depois de ter trazido o mindfulness para a sua vivência cotidiana? O que melhorou na sua saúde mental? O que melhorou nas suas relações interpessoais? Na sua inteligência emocional como um todo? Então, eu mudei porque o mindfulness ele faz parte da vida da gente, né? Então, vira um hábito. Você comer com mais atenção, perceber que, né, se o alimento ele realmente é bom ou não para você, escutar o que o outro tem a falar, né? Então eu sou muito agitada, então isso me trouxe essa pausa, né? Então eu paro, eu percebo, enquanto a pessoa está falando, percebo também até aquela história como me impacta, percebo principalmente
Quando a minha mente divaga e ela cria histórias, porque a nossa mente ela vai criando histórias e na maioria são histórias catastróficas, né? E aí ela vai criando, aí eu percebo, não, isso aí é um pensamento. Peraí, vamos voltar para onde que eu tô? Ah, agora eu tô aqui sentado, né, com a Lívia, aqui tem um vaso, aqui tem, né? Então isso regula muitas emoções, diminui muito essa ansiedade, né, do medo, né, do que vai acontecer. Então eu percebo, ó, isso é uma criação da mente. Então o mindfulness traz muito isso, essa percepção de como é que tá a minha mente. E a mente da gente é igual o dia e a noite, né? As estações do ano. A gente, cada dia tá de um jeito. Mas perceber e ter consciência faz toda a diferença. Então, hoje eu tô mais triste, então eu percebo, né? Então, tudo isso. Tô mais triste, tô querendo ficar mais recolhida, né? Até para falar para as pessoas, né? Que a gente convive, não. E percebo o outro também, o jeito do corpo do outro, como ele anda, né? Tá mais triste, tá mais cansado. Então, tudo isso, essa percepção do que é real, né? O que é real? É o que eu vejo, é o que eu escuto, é o que eu cheiro, é o que eu toco, é o que eu, né? Então, isso é muito real. Então, me abriu muito essa minha percepção. Então, essa relação com o mundo mudou, a relação com o outro, a relação com o mundo e essa autoaceitação também. Ah, e hoje eu tô nervosa. Então, eu percebo, por que será que eu tô nervosa? Né? Então, o início do funil para me levar lá para baixo, eu consigo detectar. Né? Então, é isso. Isso é aprendizado. E aí eu estava pensando aqui, porque nós temos um público de professores, de educadores, como a gente já falou antes, sobrecarregados, cansados, né, às vezes em jornada tripla de trabalho. Que dica você daria para eles para trazer o mindfulness como um alívio para essa sobrecarga da profissão? Então, eu vejo mesmo, né, que os professores estão extremamente exaustos, né? É uma profissão que é tripla jornada mesmo, né? É fazer pequenas pausas. Pequenas pausas. Eu vou tomar um banho, eu não vou levar minha agenda para debaixo do meu chuveiro. Eu vou tomar água, eu vou pegar o copo, eu vou sentir a textura do copo e eu vou beber a água, né? Eu vou conversar com uma pessoa, eu vou conversar, né? Então, a mente, ela descansa no momento presente. Então, ela descansa quando você está presente no que você está fazendo. Então, eu acredito que isso ajuda muito, né? Acho que ajuda muito. No programa de Mindfulness eu dou uns lembretes para as pessoas colocarem, pelo menos, em 3 lugares, né, que elas sempre passam. Tipo, vou beber água, eu coloco lá para fazer essa pausa na hora que eu for beber água. Vou escolher lá no meu guarda-roupa. Ah, então eu olho todas as cores, passo a mão nas roupas, assim, com um pouquinho a textura. Então isso é muito rápido. Mas a mente, ela tá ali presente, em vez dela estar aqui no mundo paralelo, contando história, fazendo planejamento, né? Eu vou andar? Ah, não, então eu vou escolher andar do meu quarto até a cozinha, prestando atenção. Como é que eu estou andando? Como é que eu levanto meu joelho? Como é que eu piso meu pé? Então é isso. São coisas tão simples, que tem um resultado tão potente e a mente, ela, né, ela te conta depois como é que você fica, porque você fica mais produtivo. E antes de começar, né, a fazer uma tarefa, fazer essa pausa que eu ensinei aqui agora. Então são 5, 4, 3, 2, 1. Então é visão, audição, olfato, paladar e tato. E no meio disso tudo, em um momento onde a inteligência artificial está passando à frente de tudo, né? Inclusive, nós estamos na mentoria de inteligência artificial trazendo para a nossa prática. Como que você acredita que isso pode auxiliar no processo de mindfulness? Como a tecnologia às vezes pode estar a serviço dessa atenção plena em vez de tirar a atenção plena? Eu acredito que essa inteligência artificial está facilitando a nossa vida, né? Mas a gente não pode se envolver
demais, mas a gente sabe que tem recursos que hoje podem deixar as coisas, né, os planejamentos mais fáceis e você ter mais tempo para contemplar, né, para conversar com sua família, para contemplar um dia bonito, para fazer coisas agradáveis, né? Então eu acho que isso sim, né? Então, como a mentoria que eu estou fazendo com a Lívia, é uma mentoria de aprendizado de como utilizar a inteligência artificial para facilitar o seu dia a dia, né? Para facilitar, potencializar, né, as suas qualidades. Então, é muito interessante isso, porque ela ajuda você a entender melhor as suas habilidades, seu potencial, né, sua capacidade de como você ajudar mais o mundo. E eu pelo menos estou amando, eu acho que vai facilitar muito a minha vida e eu vou ter mais tempo, né, assim, para poder, além de aumentar minha produtividade, né, eles ajudam a aumentar a produtividade, facilitam a nossa vida, então eu vou ter mais tempo livre. Então, para você que está nos assistindo, fica o convite. Eu tenho 2 mentorias, a mentoria Neuroalquimia, que trabalha com a criação de método autoral e aprendizado da inteligência artificial para diminuir a nossa sobrecarga de trabalho e para resolver todas as questões nossas, e a Psico-IA, que é focada para profissionais da área da saúde mental, também dentro do aprendizado da inteligência artificial a serviço. E até contar uma experiência interessante. Uma paciente minha que mora em Portugal, e eu fiz uma viagem para a África agora em maio, né, para um trabalho humanitário lá. E eu não iria conseguir atender da África. E ela tem crise de ansiedade. E ela falou: Lívia, como que eu posso fazer? Né, sem falar com você e tudo, porque muitas vezes ela marcava uma sessão extra numa crise de ansiedade. E eu criei um robô, um chatbot GPT para ela, autorregulador emocional. Eu coloquei ali o método Huller, não sei se você já ouviu falar, que é de regulação emocional, de inteligência emocional. Então eu coloquei e orientei, programei o robô, o chatbot, para conversar com ela na crise. Ela iria conversar e ele iria trazer para ela exercícios de mindfulness. Então, de atenção plena, de respirar, de sentir o corpo. E quando eu voltei, ela trouxe para mim que ela teve uma crise, ela estava no meio do divórcio lá e assim, ficou nervosa demais. Ela disse que entrou no banheiro e foi conversar com o robô. E ela conseguiu se acalmar e voltar para o centro, sentou, lembrou dos exercícios que eu fazia com ela. O robô foi orientando, fazendo essa respiração, fazendo 5, 4, 3, 2, 1 com ela e respirando, fazendo a respiração alternada. Elas que conseguiu voltar para o foco e voltar para lá sem entrar na crise de ansiedade. Olha aí, olha quantos benefícios. Exatamente. E que facilidade. Então, hoje eu acredito que nós podemos ter isso. E fica o convite. Quem quiser pode me procurar pelo Instagram, @LiviaCostaAndrade. Terei o maior prazer em receber cada um, porque é algo que realmente mudou a minha vida e tem auxiliado a vida de muitas pessoas. Legal demais, eu acho que é fantástico isso, nossa. E a gente, imagina, você tirar uma pessoa da crise, né, e ela ia ficar desamparada. E você pôde ajudá-la, mesmo não podendo socorrer, tinha o robô programado. Então, olha, gente, é incrível. Eu acho que a gente tem que, quem não tiver abertura, né, porque igual o Mindfulness, abertura, curiosidade, mente principiante, a gente tem que entrar sem preconceito. Porque já tem gente que fala assim, nossa, daqui a pouco vai botar chip na cabeça da gente. Não é bem isso, a gente não vai ficar assim. Né? A gente tem consciência, a gente tem lucidez, a gente, né? Então discernimento, esse né? discernimento que a gente tem, né, nós seres humanos, então isso é muito importante. Mônica, então eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite, por estar aqui, e eu quero que você deixe para o nosso público o seu contato, seu Instagram, seu telefone, caso as pessoas queiram te procurar, queiram aprofundar dentro do Mindfulness. Então, eu tenho um espaço, chama Espaço Viva Saúde Integral, é no setor sul, na rua 83D, e eu tenho o meu Instagram, que também, né, é o profissional, Espaço Viva Saúde Integral,
e o meu é Mônica Freire _mindfulness, né? Então eu facilito vários retiros, né? Eu estou sempre facilitando retiros, né, para melhoria da qualidade de vida. E eu vou facilitar o próximo retiro agora em setembro na praia em Japaratinga, que chama Pausa para Respirar. E em novembro aqui em Goiânia, né? Então de volta para casa. Então meus retiros são todos voltados assim para as pessoas aprenderem essas ferramentas de mindfulness para colocarem no dia a dia. Dou os cursos, né? O curso é o protocolo, esse protocolo é um protocolo internacional de mindfulness, que são 6 semanas. No dia 12 de agosto eu estou começando o próximo grupo e fica o convite. E aí o meu celular, não sei se posso falar. Pode. Então é 62 98417 7255. Então terei maior prazer, né, em receber vocês. Pode entrar no canal do YouTube também, Mônica Freire Mindfulness, né? E aí a minha logo é uma laranjinha assim, uma florzinha alaranjada, né? E então eu que agradeço, Lívia, adorei ter vindo, agradeço a televisão aqui também, né? TV Alegria. Obrigada pelo convite. Mônica, eu te agradeço mais uma vez. E assim nós encerramos mais uma edição do Conexão Educativa, depois de um debate rico e inspirador sobre o mindfulness ou atenção plena e a sua contribuição transformadora para a infância, para a educação e para a saúde mental. Hoje nós compreendemos que o mindfulness vai muito além de uma técnica de relaxamento. Nós podemos constatar aqui, ele é uma prática que promove a presença, a escuta interior, o equilíbrio emocional e o autoconhecimento. Aspectos essenciais para o desenvolvimento saudável das crianças e dos adultos e para a construção de um ambiente escolar, de uma comunidade escolar mais acolhedora e consciente. Discutimos como a atenção plena pode melhorar a concentração, reduzir a ansiedade, fortalecer vínculos e ajudar os alunos a lidarem com as emoções, com os desafios cotidianos. Vimos ainda que os benefícios não se restringem apenas aos estudantes. Professores que praticam mindfulness relatam mais clareza, paciência e bem-estar no exercício da docência. No entanto, também reconhecemos os desafios, a necessidade da formação adequada dos educadores, a adaptação ao contexto de cada escola e o cuidado para que essa prática seja aplicada com respeito, ética e sensibilidade, principalmente às realidades culturais e sociais. Fica aqui a reflexão. Em tempos de tanta pressa, ruídos e dispersão, será que não está na hora de ensinarmos às nossas crianças e a nós mesmos a simplesmente pausar, respirar e prestar atenção, estar presentes? O mindfulness nos convida a nos reconectar com o que há de mais humano em nós mesmos. E talvez ao fazermos isso, estejamos plantando a semente de uma educação mais empática, mais consciente e verdadeiramente transformadora. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse diálogo. Até o próximo Conexão Educativa.